Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. Deixa eu deixar aqui só uma pepita maravilhosa. O maior inimigo do povo de Deus, de Israel, se chamava Amaleque. Vamos dizer, se chama Amaleque, porque Amaleque não deixou de existir hoje no espiritual. Observe, Amaleque foi o primeiro povo a atacar Israel. E Deus disse que ia aniquilar a memória de Amaleque para sempre. Amaleque são da descendência de Esaú. Esaú teve um filho chamado Elifaz, e Elifaz teve com a sua concubina um filho chamado Amaleque. Veja que o ódio contra Israel vem desde os antepassados, assim como Esaú odiava Jacó. Então, Amaleque foi o primeiro a atacar Israel. Só que Amaleque é um inimigo covarde. Deuteronômio capítulo 25 diz que Amaleque atacou Israel, e ele atacou os fracos, os doentes, os cansados e os afadigados. Amaleque ataca esses: os fracos, doentes, cansados e afadigados. Quem é Amaleque hoje? O maior inimigo hoje do povo de Deus. Quem é Amaleque? Amaleque hoje representa a dúvida. A dúvida faz com que Deus não opere em nossas vidas. Nos escritos judaico, hebraico, as letras têm valores e as palavras têm valores. O mesmo valor da palavra Amaleque tem o mesmo valor também a palavra dúvida. O mesmo valor numérico da palavra Amaleque é o mesmo valor numérico da palavra dúvida. Por isso que Amaleque hoje representa a dúvida. E a dúvida é o maior inimigo do povo de Deus. Vá e não peques mais para que não suceda coisa pior. Pecado é incredulidade. Nunca duvide da palavra. Nunca duvide de Deus. Porque senão Deus não opera em tua vida. Então, assim como a palavra oração tem o mesmo valor da palavra lágrimas, a palavra Amaleque tem o mesmo valor numérico da palavra dúvida. Então, este é o maior inimigo do povo de Deus. É o quê? A dúvida. A dúvida faz com que Deus não opere. Assim como Amaleque era o maior inimigo do povo de Deus, hoje Amaleque está aí. A dúvida. E Deus disse: eu vou riscar para sempre a memória de Amaleque. E nós devemos dissipar de nossa vida toda dúvida. O profeta William Branham, quando iria chamar a filha de oração, ele dizia ao Pai: dissipa de nós, circuncida de nós toda dúvida, para que o Senhor opere em nosso meio. Veja, Moisés disse: Josué, escolha homens e vão à batalha contra Amaleque, porque eu vou para o cume do monte, e lá eu vou orar por vocês, e eu estarei com a vara do juízo de Deus. E Moisés estava lá com as mãos levantadas. Enquanto as mãos de Moisés prevaleciam levantada, Israel prevalecia. Quando as mãos de Moisés caía, abaixava, Amaleque prevalecia. Então Moisés lá representa o que? O Calvário. Com a vara, com o juízo. Os juízos de Deus foram aplicados em Cristo no Calvário. Os meus pecados foram dilacerados ali. Deus julgou os meus pecados em Cristo. E ali Moisés estava em cima, no cume do monte, orando. E as mãos de Moisés eram muito pesadas. Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés. Botaram ele para sentar numa pedra e seguraram as suas mãos, representando os dois cravos. Mas eu sei que não foram os cravos que sustentaram Cristo ali, mas foi o amor dele por mim e por você. Embora ele tenha recebido muitas propostas: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo
e a nós, mas ele não fez, porque o amor dele por mim e por você era tão grande que fez ele ser sustentado naquela cruz, porque ele pensou em nós. Hoje eu só estou aqui porque ele teve coragem de se segurar naquela cruz por amor a mim. Hoje eu estou aqui. Então a forma de vencer Amaleque é olhando para o cume do monte, para o Calvário, lembrando do Calvário, lembrando que ali foi a nossa vitória e orando. Orando e lembrando do que Cristo fez lá no Calvário. Enquanto as mãos de Moisés estavam assim, Israel prevalecia. E eu sei que eu vou prevalecer, porque eu estou com a lembrança do Calvário, que um dia ele foi fincado naquela cruz e sustentou por amor a mim. Ele se sustentou naquela cruz por amor a mim. Eu não vou duvidar. Eu vou olhar para o Calvário e vou orar. E assim eu venço Amaleque. Assim eu vou dissipar qualquer dúvida. Shalom.